eu sou Leonardo Ferrari, sou psicanalista aqui em Curitiba, sou também professor na Universidade Positivo e fui convidado pela Shana e pela Carolina Locke para estar aqui nesse ciclo de atividades de formação de vocês como monitores da Bienal de Curitiba. Eu tenho um contato muito grande com a arte, seja na minha clínica, né? Quer dizer, todo o trabalho clínico, todo o trabalho terapêutico é um trabalho em que a arte está presente. Quer dizer, eu costumo dizer que o final de uma análise é a construção de uma obra de arte e às vezes essa construção se dá de modos muito inusitados, muito particulares, mas queria falar também um pouquinho da minha atividade como professor, que não vai ser muito diferente da atividade que vocês vão ter como monitores aqui de uma Bienal, né? Na verdade, o trabalho do professor não está tão distante assim. Eu trabalho com arte também na universidade já há muitos anos. Eu coordeno lá um laboratório de criatividade há mais de 15 anos. E esse laboratório tem feito várias experiências, né? Com o estudo da arte e também com a prática da arte com esses alunos. Então eu vou contar um pouquinho de todas essas experiências, seja experiências da clínica, sejam as experiências minhas nessa leitura do laboratório. E para começar, né, essa interlocução com vocês, eu fiquei pensando no título, né, dessa Bienal, que é Luz do Mundo, né, esse título tão enigmático, e fiquei muito contente quando eu vi que o Teixeira Coelho havia pego esse título de um livro de um poeta islandês, o Laxness, um livro que se chama justamente Luz do Mundo, ainda não traduzido em português, infelizmente, mas que é um livro que conta a história de um poeta. E aí eu pensei, poxa, evidentemente falar em poesia é falar de uma das formas, de uma das funções mais interessantes que a arte possui, que é a de fazer você sair do seu lugar habitual, sair da sua morada, da sua casa habitual e passar a se deslocar em outros lugares. Então, se o título dessa Bienal vem da Islândia, eu queria começar então a minha fala por Curitiba, e a partir daí a gente vai sair de Curitiba e vamos para a Itália visitar a casa de um outro poeta. Então, começando aqui por Curitiba, quando eu cheguei em Curitiba, cheguei aqui com 17 anos, vim aqui estudar, vim do interior do Rio Grande do Sul para cá, e o que naquele instante que eu aqui chegava serviu de luz para mim, para de certa forma me distanciar e ao mesmo tempo me aproximar da cidade, foi a obra de um poeta aqui curitibano, um poeta aqui, Paulo Leminski. E eu queria começar lendo um poema do Leminski, Eu vou compartilhar com vocês um poema do Leminski. Ele escreveu ele em 1991, publicou num livro muito bacana chamado La Vie en Close, né? Ele fazia aqui uma ironia com uma canção muito popular chamada La Vie en Rose, que a Edith Piaf canta de uma forma muito bonita, que ela fala daquilo que o amor é capaz de transformar cinza em rosa, transformar branco em rosa, transformar o rosa também em outros tons. E o Leminski, nesse livro, ele traz um poema que me chama muito a atenção, sempre que eu leio e releio e falo dele, porque é uma aula linda sobre o que é a arte e de onde vem a arte. Que eu acho que todo aquele que se interessa por arte, você não veio ser monitor de uma Bienal por acaso, não veio só pelo cachê que a Bienal vai te pagar, né? Quer dizer, de alguma forma a arte te pegou, de alguma forma a arte te capturou.
né? E esse poema do Leminski, ele diz assim, que um bom poema leva anos. 5 jogando bola, mais 5 estudando sânscrito, 6 carregando pedra, 9 namorando a vizinha, 7 levando porrada, 4 andando sozinho, 3 mudando de cidade, 10 trocando de assunto, uma eternidade, eu e você caminhando junto. Gente, isso aqui é demais, né? Extraordinário, né? Porque está aqui o que é uma obra de arte. Uma obra de arte tem toda uma história por trás, e por mais que ela seja um feixe de luz atravessando a escuridão da cidade e se projetando na catedral, como vai ser nessa Bienal aqui de Curitiba, tá? Esse feixe de luz que pode fazer ver a cidade de um outro jeito, encontrar a cidade de uma outra maneira, também esse feixe de luz pode ocasionar o que o próprio Teixeira Coelho fala nessa abertura, nesse texto, eu acabei lendo ele agora, não tinha lido ele antes. Ele fala da inquietante estranheza, que é um conceito lindo, formulado por Freud, num dos textos mais bonitos dele sobre a arte, que se chama justamente a inquietante estranheza, às vezes traduzido em português como o estranho. E nesse texto Freud vai falar justamente daqueles encontros na vida que produzem na gente um descentramento, que produzem na gente uma diferença, produzem na gente uma subtração. Nem sempre é uma adição, nem sempre a arte te adiciona. Às vezes o que a arte faz é te retirar. Retirar, às vezes, um excesso de sentido que você atribui às coisas. E talvez essa exposição, agora, essa Bienal, que vem aí falar da luz, vem aí falar da luz com pouca sombra, da luz com muita sombra, mas o foco dessa Bienal não é a sombra, mas é aquilo que a luz faz acontecer, pensar que a luz nem sempre produz claridade, nem sempre produz esclarecimento. A luz, às vezes, produz uma inquietante estranheza. E pensando, então, agora nessa inquietante estranheza, eu convido vocês a irem comigo para a Itália. Nós vamos agora visitar a casa de um outro poeta. Um poeta que levou muita porrada, um poeta que jogou muita bola, um poeta que caiu muitas vezes, um poeta que se machucou muitas vezes, um poeta que fez da luz a razão da sua obra. Esse poeta se chama Dante Alighieri. E eu vou aqui trabalhar com vocês um pedaço, um trecho de um poema dele que está num livro que se chama A Comédia. Mais tarde deram o nome de Divina Comédia, e mais particularmente essa parte que eu vou trabalhar com vocês é a parte, o poema, é o canto número 5, que está na primeira parte dessa obra, que se chama Inferno. E é interessante, né, uma das questões que Dante nos coloca como enigma, nós leitores hoje do século XXI, pegar um texto como Inferno para ler, né? E talvez você esteja nesse instante pensando, né, poxa, mas essa não é uma Bienal de literatura, essa é uma Bienal de arte, né? Será que você não errou o endereço da tua fala? Não, é que Dante trata nesse Inferno de uma coisa fundamental à arte, que é o problema do amor. Bom, antes de chegar no amor, por que ele chama essa obra dele de comédia, né? É interessante porque hoje nós, leitores do século XXI, somos obesos de sentido, né? Nós somos gordos de sentido. Quando a gente chega perto de uma obra, nós estamos com excesso de peso de sentido. E ao lermos ali comédia, imediatamente a gente tem a tendência de associar
comédia com algo que faz rir, já que a tragédia, que é o oposto, faz chorar. Mas, na Idade Média de Dante, Dante escreve, publica essa primeira parte da sua comédia, esse Inferno, em 1302, quer dizer, é o final do século XIII, início do século XIV. Essa obra é uma obra dobradiça de uma porta, né? É uma obra que está entre dois séculos. Ela é uma obra que faz ela é intermediária entre duas épocas completamente diferentes, né? Duas eras completamente diferentes, nem tão completamente, isso, claro, a gente pode entrar depois numa discussão, mas é interessante que aí comédia se referia àquilo que se inicia de modo trágico e termina de um modo não trágico. Não trágico, cuidado, que não significa terminar de um modo alegre ou de um modo feliz, que são termos que no século XXI adquiriram um peso extraordinário, né? Todo mundo fala, né, e eu escuto isso na clínica o dia inteiro, a felicidade, né, é um dos grandes temas do nosso século, a busca da felicidade, e a alegria, né, é um dos outros grandes temas. Pois Dante não está se referindo nem à alegria, nem à felicidade, mas está se referindo a uma passagem, a uma travessia, a uma caminhada. Caminhada por essa região chamada Inferno. Ora, numa Bienal que fala da luz, o que é um poema que se passa num lugar aonde a luz ou não existe, ou não chega, ou é um chiaro escuro, né, que é um termo muito querido por todo artista, né, trabalhar com esfumato, um termo muito querido do Renascimento, por exemplo, trabalhar com essa gradação entre aquilo que faz sombra e aquilo que vai se iluminando, né? Pois o que um poema desses teria aqui a ver, teria aqui a dialogar com vocês que vão exercer uma função de dobradiça entre a obra de um artista e aquele espectador que vem ali visitar a Bienal, né? Há pouco eu encontrei umas crianças no banheiro aqui, foi bacana esse encontro, porque eu lembrei de uma piadinha publicada na revista The New Yorker, uma piadinha muito legal sobre a arte, que está uma criança assim desesperada em frente a um guarda do museu, tá? E o guarda diz para ela assim: siga pelo corredor da dinastia Ming, vire à esquerda nos pré-rafaelitas e à direita no Renascimento. Quer dizer, ele tinha pedido para ir ao banheiro e acabou recebendo algo inquietante, algo estranho, que foi um percurso por este museu. Pois bem, por que eu falei isso? Não sei, mas eu estava pensando aqui que a dobradiça, né? Que às vezes esse espectador que tu vai encontrar, né? Às vezes o que ele veio fazer na Bienal foi ir ao banheiro, né? Bom, então vamos voltar aqui à Bienal. Bem, esse poema, então, o Canto Quinto do Inferno, é um momento, né? Vou contar assim, brevemente, o que se trata, até chegar nesse Canto Quinto aqui, que é 1, 2, 3, 4, né? A professora Xana me falou que eu tenho até às 11 da noite, daí eu faço o intervalo às 11 e continuo, né? Então podemos ir longe aqui no Dante, né? Pois bem, a Divina Comédia, né, ela inicia talvez com o poema mais famoso da história da literatura, que é um poema que é assim, em italiano é muito bonito, diz assim: nel mezzo del cammino de nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, que la diretta via era smarrita.
sensacional, porque não é necessário traduzir isso para tu perceber que este poeta está ferrado. Ele diz aqui, tá, que no meio do caminho da vida dele, aos 35 anos de idade, ele se perdeu numa via escura. Ora, se você tem essa indicação numa obra de arte, se a obra de arte é um texto escrito nel mezzo del caminho de nossa vida, perceba que absolutamente não é necessário tu injetar sentido nisso. Não é necessário tu ter feito um curso, um estudo de Dante para saber que esta selva escura em que ele se encontra neste momento é algo privado de luz. Aqui já começamos um diálogo com a Bienal, né? Quer dizer, o poema começa com um problema de luz. Apagaram a luz. E quem apagou a luz do poeta? Isso é muito bacana, né? Também não é necessário tu saber isso para tu ter um impacto com esse nel mezzo del caminho de nossa vida, né? Tu já tem um impacto, já valeu o bilhete do museu, tu dá de cara com isso. Tu tá entendendo? Já valeu, né? Eu sei que tem visitantes da exposição histéricos que já vão dizer, epa, mas não tem explicação, tá faltando explicação, né? Este monitor também não fala nada para mim. Sempre vai ter alguém reclamando, né? Seja da obra, seja de ti, enfim. Mas esta selva escura, quem apagou a luz de Dante, né? Na verdade, se tu for daí animado por essa estranheza, animado por esta inquietação, tu resolver ir atrás do famigerado sentido, tu vai encontrar algumas pistas. Por exemplo, que quem apagou a luz do poeta, primeiro, foi uma velha parceira da arte. E talvez aquilo que tenha levado a arte a ser inventada. Primeiro desenho a surgir na parede de uma caverna enterrada na terra. Uma caverna que não tinha função de museu, coisa nenhuma, que não era para ninguém visitar. Mas o primeiro desenho que tu encontrou, se deparou, do que esse desenho falava? Desta visitante indesejada, dessa visitante que nos pega de surpresa, que nos colhe, que nos atropela. Essa visitante que fala de um conceito psicanalítico muito bonito, um conceito de real, né, que Lacan trabalhou, que essa visitante que é a morte. Quem apagou a luz do poeta, bom, ele perde o amor da sua vida, Beatriz, e entra num processo, num trabalho. Freud vai formular isso de uma maneira linda, né? Trabalho de luto, que vai resultar em letra, vai resultar em obra, vai resultar em texto. Esse nel mezzo del caminho de nossa vida é o trabalho de dor, o trabalho de transformar esta perda, a perda de Beatriz, transformar a perda em falta. E agora, a partir da falta, ele consegue produzir a obra. Mas a obra, o que a obra vai fazer? A obra vai devolver para ele Beatriz? Beatriz morreu quando ele tinha 25 anos de idade, por aí, quer ver? Ele tinha 25 anos. Aos 25 morre Beatriz. Ele vai começar a escrever ele vai começar a produzir esta obra de arte dele. Ele termina a primeira parte da comédia, o Inferno, aos 43 anos. E aí tu vai me dizer o quê? Que ao final desta obra ele teve um sucesso? Não. Dante nos ensina uma coisa linda sobre a arte. Que toda obra, tá?
é um maravilhoso fracasso. Fracasso porque, e atenção, ainda bem que é um fracasso, né? Porque só assim o artista vai produzir outra amanhã. E vai produzir outra amanhã. Ele só continua trabalhando na arte porque ele fracassou. E como diz o Beckett, que é citado pelo Teixeira Coelho aqui, de uma outra maneira, pois amanhã fracasse melhor. Isso é um pouco paradoxal, né? Na nossa época, na nossa era, que é a era do sucesso, né? Pois a arte não tem muito a ver com sucesso, porque você tenta fazer algo ali, tenta dar contorno a uma perda, e tu consegue, claro, esse é o trabalho do artista, dar esse contorno, dar esta borda, dar esta moldura. Cada moldura que tu vê, daqui a pouco eu bato, cai ali. Cada moldura que tu vê ao redor de uma obra fala dessa travessia, desse percurso, desse caminho que o artista está fazendo. E nesta Bienal agora, em que a luz vai ser aprisionada, a luz vai ser manipulada, a luz vai ser filtrada, a luz vai ser projetada na Catedral de Curitiba. Você tem aí a borda sendo feita por um raio de luz. Mas Dante, vou voltar a Dante, né, porque senão não termino isso. Dante faz a borda aqui com palavras. E ele que começa então essa descida ao inferno, começa esse trabalho de luto dele. Página após página, passo após passo, né? Ele encontra, já nesse primeiro, na abertura desse poema, ele faz existir aquele que vai servir de luz para ele nessas trevas. Isso é muito bonito, porque ele encontra um sujeito aqui, que a gente vai saber depois, se trata do poeta Virgílio, e ele nesse encontro ele diz assim, ó, ele diz assim, olha, se tu quel Virgílio e quella fonte que expande de parlar se largo filme. E ele continua, tu sei lo mio maestro e il mio autori, tu sei solo colui da cui io tolsi lo bello estilo que mi hai fatto onore. Ele encontra Virgílio nessa entrada, dessa selva escura que ele está perdido, ele faz existir ali aquele que vai servir de facho de luz, aquele que vai servir de guia, e ele coloca ali um poeta que já existiu, um poeta que antecedeu ele. Tá? Isso é muito bonito, né? Porque isso não é comum na arte tu encontrar isso, hein? Alguém que te dê já as pistas de quem o ajudou a fazer aquilo que ele está fazendo. Em geral, às vezes tu encontra obras que a obra é um apagamento das pistas, né? Não é o caso da comédia aqui, porque Dante diz assim de Virgílio, tu és meu mestre, tu és meu autor. Foi só de ti que eu procurei colher o belo estilo que me deu louvor. Volta e meia, os alunos lá da universidade me homenageiam, né, naquelas formaturas, etc. Né? E eu, todo ano, chega um momento lá no laboratório de criatividade que eu digo para os alunos assim, olha, tu escreve aí, ó, o que tu vai falar lá na frente quando eu for me entregar aquela placa, tu diz assim, ó, tu és o meu mestre, tu és o meu autor. Esta é uma homenagem espetacular, belíssima, como a Bienal de Curitiba está dizendo. Laxner, o poeta, o escritor, é o autor do nome da Bienal, é a fonte que esta Bienal está matando a sua sede para implantar em plena Curitiba, né,
um conjunto de obras que vão falar justamente de quantos anos de porrada, quantos anos de futebol, quantos anos de eu e você, ai, você não está mais aqui. E que restou deste eu que fala agora, quando você não está mais aqui. Tu quer uma síntese da comédia? A síntese é esta. Quem é este eu agora, este pobre coitado, que fala, que escreve, quando tu não estás mais aqui? Você vê que coisa extraordinária, né? Coisa extraordinária. E aí, bom, Dante vai andando com Virgílio, vai descendo os círculos do inferno, lá, etc. Tá? E chega no segundo círculo, é uma espécie de funil invertido, né? Eles vão descendo aquilo, cada vez vai ficando mais difícil, e quando chega no segundo círculo, é o ponto aqui que a minha fala com vocês hoje chega aqui. É aqui que eu queria chegar. Ele chega no círculo onde estão aqueles que cometeram um pecado. O pecado da luxúria. Deixaram que as pulsões, as impulsões da carne, do teu corpo, falassem mais alto, ganhassem a disputa, ganhassem a briga com a razão. Tua razão quer uma coisa, a carne quer outra. No canto quinto da Divina Comédia, a carne ganhou de 7-1. Deu de goleada. E Dante encontra aqui um casal, e aqui que eu queria então falar desse casal. Eu fiz esse preâmbulo só para chegar nesse casal. E eu vou ler o poema aqui, porque é muito bonito isso, extraordinário. Ele encontra um casal sendo castigado. Cada círculo desse inferno tem um castigo diferente. E ele encontra esse casal sendo castigado por uma enorme ventania, que não deixa eles ficarem parados. Mas Dante se surpreende ao vê-los nessa ventania, a ventania arrastando eles para o alto, para o lado, etc. Mas os dois agarrados, os dois não se separam. E isso faz enigma para Dante. Tanto é que Dante para de caminhar, já que o dever da razão, o dever da consciência dele é seguir caminho, atravessar o inferno, ir para o purgatório, para chegar no paraíso e lá encontrar Beatriz, que aliás é um tema bacana a gente discutir, né? O que ele encontra no final dessa jornada, já que Beatriz não existe mais, né? Encontra talvez um contrato para expor na Bienal, mas nada muito além disso, né? Bom, ele para de caminhar aqui, isso é muito interessante, isso é muito legal. Ele para. Ele mostra aqui pra gente que uma obra de arte não se faz em linha reta. E às vezes a obra de arte é o resto que ficou da intenção que você tinha em fazê-la. Você tinha um projeto, tinha um plano lindo, e esse plano deu com os burros na água. Esse plano se perdeu. E às vezes o que tu tem, a mostra, é uma ruína. A ruína daquilo que poderia ter sido, a ruína daquilo que é. Ele encontra um casal abraçado, um casal ali sendo arrastado juntos nessa ventania. E aí ele pede para falar com esse casal. E é muito interessante que só a mulher fala do casal. Isso é muito interessante, porque aqui a gente já tem uma ideia, é o seguinte, claro, que se Dante está em trabalho de luto pela perda de Beatriz, óbvio que esta mulher que vai falar com ele, né, tem a ver com Beatriz. E quem fala se apresenta para ele como Francesca. E Francesca diz que ela está ali com seu amado Paulo. E ela diz assim:
Eu vou ler agora. Ele pede para que ela conte. Para que ela conte para ele o que aconteceu. O que houve? Por que ela está ali com o amado dela? E ela começa contando assim: não há tão grande dor como aquela da lembrança de um tempo feliz, quando em miséria, e o sabe o teu mentor, sabe Virgílio, mas se de conhecer desde a raiz o nosso amor demonstra tal anseio, eu contarei como quem chora e diz. Ela começa dizendo que não há maior dor do que quando você, na miséria, fala do tempo em que tu estavas longe desta miséria. Miséria, evidentemente, aqui ligada a este fato dela já não existir mais no mundo dos vivos, nem ela, nem o Paulo, mas estarem agora no mundo dos mortos. E se tem uma coisa bacana que Dante coloca aqui, e que é muito psicanalítico, é que Dante demonstra que os mortos falam. O que significa dizer isso? Significa dizer que aquilo que a gente perde na vida, não estou falando necessariamente só de uma pessoa, mas aquilo que tu perdes, um projeto, uma ideia, um plano, etc., aquilo não vai embora. Aquilo permanece. De alguma maneira, aquilo está ali. E esse poema é bacana porque se tu estudar a arquitetura dele, e aqui nós estamos numa obra feita por um gênio da arquitetura, Oscar Niemeyer, tá? Estudar o trabalho de luto de Dante é tu entrar numa espécie de catedral gótica, aonde cada recanto dessa catedral nos surpreende. Cada pedaço dessa catedral nos coloca obstáculos, nos faz nos sentirmos inquietos. Né? Esse não é um poema que tu lê no chuveiro, né? Quer dizer, tomando banho e tu põe lá, né, do lado de lá e vai lendo. Né? É um poema que vai te causar certas dificuldades. E aqui, neste momento, nesta catedral que a gente encontra esse casal, Dante quer saber o que esse casal está fazendo ali. Mas pecaram por quê? Qual é o pecado? E aí ela começa a contar então para ele o seguinte. Deixa eu ler a outra tradução que é melhor. É do poeta Cristiano Martins, lá de Minas Gerais. Essa tradução é melhor. Ela diz assim, ela começa a falar assim. Oi. Ai, aqui. Então ela diz assim, ela conta o lugar onde ela nasceu, aqui daí dá para perceber que Dante pode estar se referindo a uma personagem que já existiu, etc. E daí ela diz assim, que um dia, que o que aconteceu com ela é que ela foi vítima de um amor, tá? E aí ela conta assim, amor que a amado algum de amar não priva, uniu-me a ele também, tão doce e forte, que como vês, ainda aqui se aviva. Isso é tão forte isso, que levou um escultor francês, Rodin, a fazer uma escultura de um casal de amantes, aonde ele quis exprimir o que ainda se aviva nesse casal. E ele fez a escultura do beijo, que é uma escultura tremenda, magnífica, né? O beijo, o nome dessa escultura originalmente era Francesca, em homenagem a Dante, ao personagem de Dante, né? E aí ela diz assim, amor nos conduziu à mesma morte, foram mortos juntos por uma mesma pessoa. E daí ela conta, né?
o Dante diz, né, Francesca, a triste história que narraste move-me ao pranto e a grande sofrimento. Dante está chorando, está sofrendo, ou seja, nós temos aqui um poeta que, em vez dele ser o autor agora da obra, ele se vê como parte da obra. E Francesca, de repente, vira a autora. Isso é muito interessante, né? Quem é o autor de uma obra de arte? Quem é o espectador? O que acontece no teu encontro com uma obra? Quer dizer, o autor é aquele artista que está o nome na parede? E Dante nos questiona isso, né? E aí, a Francesca vai dizer assim: oi, estávamos um dia... Bom, deixa eu só fazer um preâmbulo aqui, não li aqui o trechinho. Ela diz a Dante que ela havia se casado e que um dia ela e o cunhado, o irmão do marido dela, resolveram ler um livro. Você que é monitor de uma Bienal, substitua livro por uma obra da Bienal e tu vai ver do que a arte é capaz. Quer ver? Estávamos um dia por lazer, não tinha ainda Netflix naquela época, então era com livro que tu ia se divertir, né, no horário de lazer, né? Estávamos um dia por lazer, de Lancelote a bela história lendo. Lancelote, um personagem mítico da mitologia lá das histórias do rei Arthur, né? Que era Lancelote era o principal guerreiro do rei Arthur, era o cara que tinha conquistado reinos e mais reinos para o rei Arthur. Então você vê a história do Lancelote. Qual é o problema ler essa história? Bom, vamos ver. Qual é o problema ver esta obra? Qual é o problema encontrar este cantinho do museu? Qual é o problema? Estávamos um dia de Lancelote a bela história lendo, sós e tranquilos, nada por temer. Claro, ela era casada, ele era casado. Isso aqui ainda antes de Freud, quer dizer, nada a temer, né? Hoje nós já somos um pouco prevenidos, que esse encontro a sós já tem já pode ter um sentido aí, né? Enfim, né? Mas aqui é outra época, né? Eles estavam a sós, nada por temer. E esse nada por temer é bacana porque rima lá com a inquietante estranheza. Não era estranho que uma cunhada e um cunhado, após um lauto jantar com seus cônjuges, sentassem de lado e fossem ler um poema? Não há inquietação aí, nem há estranheza aí. E mais legal ainda nessa história, não há aqui em nenhum momento um plano consciente da Francesca, nem um plano consciente do Paulo de que este encontro sirva para outra coisa senão o de uma leitura. Como já dizia Descartes, lá em 1637, penso, logo sou, pois a Francesca pensa. Sou uma mulher casada, logo sou uma mulher casada. E ela vai para esse encontro com ele como uma mulher casada? Não há nada de complicado aqui. Pois bem, e aí, olha o que acontece aqui, ó. Às vezes, um para o outro, o olhar erguendo, nossa vista tremia perturbada. Ai! Chegamos na inquietante estranheza. Tu quer fugir da estranheza? Na clínica eu escuto às vezes o sujeito diz para mim: não, agora eu vou viajar e não quero saber de análise por um tempo aí. Eu digo, ok, não esqueça só que do teu lado no avião vai o teu sintoma junto.
e que ele também tira férias lá com você. E ele volta bronzeado, volta forte, volta corado para atazanar você. Bom, olha lá, ó. Às vezes um para o outro, o olhar erguendo, nossa vista tremia perturbada. Isso é muito bonito, porque aqui, sem que eles planejassem, sem que eles quisessem, a tese de Descartes começa a fazer água. Descartes encontrou seu iceberg e o Titanic de Descartes foi a pique. Afundou. Porque quem sou eu agora com esta vista perturbada? Sou o mesmo que vim ler um livro inocente? Já não sou mais o mesmo. Quem sou eu aí? Quem sou eu aí que minha vista começa a tremer? Quem sou eu agora cuja luz do mundo começa a virar outra luz e outro mundo, sem eu querer que fosse outra luz, sem eu querer que fosse outro mundo? E aí, não, eu vou ler de novo. Às vezes, um para o outro, o olhar erguendo, nossa vista tremia, perturbada. E a um ponto fomos que nos foi vencendo. Isso é lindo. A vista perturbada venceu a razão, venceu a força de vontade, venceu o penso logo sou, venceu o segredo aquele, né? Pense nas coisas que tu vai conseguir lá. Né? Aquela leitura, né? Deixa eu ver, essa deixa eu ver. Então veja bem, nos foi vencendo. Ao ler que perto a boca desejada sorria e foi beijada pelo amante, ela aponta para Paulo nesse momento, de quem não fui mais apartada, os lábios me beijou, trêmulo, arfante. Não, gente, Rodin rodou aqui. Rodin caiu aqui. Falou, como representar este beijo numa obra? Brancusi fez uma outra representação desse beijo incrível. Como representar, como dar forma ao informe, como dar forma ao tremor, como dar forma ao estranho que agora habita em mim, sem que eu quisesse isso. Titanic começa a afundar, e começa aquela musiquinha da Rose e do Jack, né? Corinne Dion, né? Às vezes eu ponho essa música para ler esse trecho do Dante, né? É espetacular o efeito, né? É um retrabalho, é um ressignificando a obra de arte aqui, né? Então você veja lá, ela estava lendo a história do Lancelot, e Lancelot beijou aqui uma mulher. Aí tu vai ler a história do Lancelot e tu descobre que este livro não era tão inocente assim. Porque neste trecho, Lancelot está beijando a mulher do rei, Guinevere. Gente, Lancelot jurou servir ao rei, jurou proteger a rainha, mas Lancelot, que pensava ser o que ele pensava, é atropelado por aquilo que ele não acreditava ser, mas que ele era.
ele se torna um amante de Guinevere. Ora, ao ler que perto a boca desejada sorria e foi beijada pelo amante, daí ela aponta para o Paulo, de quem não fui mais apartada, os lábios me beijou trêmulo, arfante. Galeoto achamos nós no livro e autor, e nunca mais foi a leitura adiante. O que é Galeoto aqui? Galeoto, também, veja bem, para você apreciar a obra, você pode continuar sem ter, até se deixar levar por esse Galeoto, né? Enfim. Mas, se tu for pesquisar e for ver, Galeoto é um dos personagens da história do Lancelot. É uma espécie de assessor do rei, né? E este assessor estimula a rainha Guinevere e estimula o Lancelot a darem curso ao seu amor, a levarem às vias de fato o seu amor. E é interessante que Galeoto, né, se tu pega um dicionário, tu vai encontrar que a etimologia da palavra Galeoto, do nome Galeoto, remete a galé. Galé é um barco, aqueles barcos a remo, que tinha um ariete na ponta, era um barco de guerra, a galé. Lá estavam os escravos remando, mas na etimologia de galé está o comandante desta embarcação, aquele marinheiro que sabe como conduzir este barco a seu porto. Ora, e aqui vem uma coisa muito bonita agora para essa Bienal. Se um livro foi condutor, um livro foi guia, um livro foi farol, um livro foi luz, pode uma escultura ser também isto? Pode uma pintura ser também isto? Pode uma instalação ser também isto? Pode um ready-made ser também isto? Pode uma obra de arte ser luz na vida de alguém? E reparem que ser luz na vida de alguém não significa levar a felicidade necessariamente. Pode até ser que leve, mas no caso de Paulo e Francesca, levou à morte dos dois. E isso é muito bonito no poema. O Galeoto, quer dizer, este guia, esta luz, não quer dizer que te leve para o fim do túnel, mas pode ser que te leve a outros túneis. Então, esta luz que agora guiou Paulo e Francesca é a mesma luz que os matou. É interessante, né? Bom, e Dante termina o poema assim, olha. Enquanto aquela sombra o triste amor lembrava, a outra gemia em desconforto. E quase à morte eu fui de tanta dor, e caí como cai um corpo morto. Dante cai aqui. E isso é lindo, porque aqui nós temos a queda do artista. O artista aqui se esborracha no chão. Posso lembrar aqui de Dostoiévski, por exemplo. Dostoiévski passou 10 anos na prisão na Sibéria. Você sabe o que significa Sibéria na vida de um artista? Tem ideia? O que será a luz da Sibéria? Pois, no trabalho de luto de Dostoiévski, ele vai fazer borda nessa Sibéria, e de uma borda dessas ele vai chamar Crime e Castigo, outra borda ele vai chamar Os Irmãos Karamazov, e assim por diante. Dante cai, o artista cai, o artista para, ele não segue adiante no poema. O artista desfalece. Temos aqui uma morte simbólica em jogo. E ora, se Dante está aqui
elaborando, dando borda à perda de Beatriz, o que significa para ele se deparar com estes amantes que agora continuam juntos e jamais vão se separar. Isso é extraordinário, porque eu falava que esta luz não quer dizer que ela conduza à vida eterna, para usar uma expressão aqui, mas ela conduz aqui ao seguinte: de quem não fui mais apartada, e nunca mais foi a leitura adiante. Esse é um modo elegante de dizer que o amor às vezes faz mal para a literatura, né? A arte pode comprometer as outras artes, né? Enfim. Bom, então vocês vejam, temos aqui o poeta caído, o poeta desfalecido, o poeta desmaiado, né? O poeta identificado com Francesca, o poeta identificado com Paulo, o poeta com a dor de Beatriz calando fundo nele. E uma das coisas mais interessantes em Dante é pensar como é que ele vai continuar a seguir em frente depois de um fato desses. E aqui novamente Dante é muito bacana, porque ele mostra e faz isso vários momentos nesse poema, de que quem segue agora já não é mais ele. Ele ficou aqui no canto 5. Ele ficou aqui com estas sombras, com estes simulacros, com esse chiaro escuro aqui, com este vento que percorre ali o que está acontecendo. Eu queria terminar, deixa eu só ver que horas são, por favor, deixa eu ver. Tá. Eu queria terminar, daí para abrir para o debate aqui, eu queria terminar com uma coisa bem curiosa que eu achei, que é o seguinte, deixa eu ver se está aqui, não, está aqui. Eu queria terminar com um outro poema do Paulo Leminski, desse mesmo livro, um livro, eu gosto muito desse livro, que se chama 7 Dias na Vida de uma Luz. E eu pensei que casa muito bem, não só com Dante, mas casa muito bem com a Bienal, né? Que ele vai dizer assim, é um poema muito estranho do Leminski, ele vai dizer assim: durante 7 noites, uma luz transformou a dor em dia. Uma luz que eu não sabia se vinha comigo ou nascia sozinha. Durante 7 dias, uma luz brilhou na ala dos queimados. Queimou a dor, queimou a falta, queimou tudo. Que precisava ser cauterizado, milagre além do pecado, que sentido pode ter mais significado? Hospital São Vicente, ala dos queimados, Curitiba, outubro de 1987. Leminski nos fala de uma luz agora que não só brilha, mas que também queima. De uma luz que não só esclarece, mas também confunde. De uma luz que às vezes abre uma ferida, mas de uma luz também que às vezes cauteriza, cura uma ferida. E voltando a Dante, só dizer para vocês que o inferno termina quando Dante diz assim: saímos por ali a rever estrelas. O purgatório termina ele dizendo: puro e disposto a subir as estrelas. E o paraíso termina: o amor que move o sol e as mais estrelas. Ou seja, Dante conclui o seu percurso. Conclui em parte, posto que, às vezes, chegar às estrelas
significa se deparar ali com o inusitado de que esta luz não preenche, mas ao contrário, essa luz aponta para a falta. E por apontar para a falta é que a gente continua em movimento. Muito obrigado. Dentro do previsto, né, me disponho aí a conversar, né, enfim, dialogar, se perguntas, né, enfim. Eu quero fazer uma consideração só, porque quando eu tinha 14 anos eu li de Vila Comédia, e na época não tinha acesso à internet como tem hoje em dia, né. Aí eu vi ele falando sobre Virgílio, eu não sabia que diabos era Virgílio, não tinha como saber, e eu ficava perguntando para todo mundo. Aí meu pai me deu a Eneida. E na época eu nem achei tão legal, eu li e não entendi nada, eu preferia muito mais Homero, né? Mas eu adorei ganhar Eneida, eu adorei só porque falava de Virgílio na Divina Comédia. Né? Que legal. E tu veja, né, que para a gente ter um encontro com a arte, nós não precisamos fazer mestrado, doutorado naquele autor para ter esse encontro com uma obra de arte, né? É verdade que se a estranheza prosseguir, a estranheza continuar, tu pode até eventualmente se debruçar e for atrás, estudar, investigar, tomar aquilo como um objeto de pesquisa teu. Claro que sim, mas muita gente, eu creio, vem visitar uma exposição, às vezes com uma ideia, e acaba se deparando com algo ali completamente diferente, que justamente é esse inusitado, essa estranheza, que eu acho assim aquilo que de muito lindo, né, existe na arte, né? Essa proporcionar isso, né? Essa porque veja, né? Não saber quem é o Virgílio, não saber quem é o Paulo, quem é Francesco, mas de alguma maneira aquilo te prende, de alguma maneira aquilo te acaba fisgando a atenção, cutucando teu desejo e acaba te levando a caminhos inusitados na vida, né? Então, eu acho que essa é uma maneira interessante de a gente pensar que a arte não é inofensiva, a arte não é uma coisa estática que está lá na parede ou está lá na catedral e eu estou aqui longe olhando, né? Isso Kant já dizia, né? Quer dizer, quando eu me ponho a observar algo, eu estou dentro daquela observação. E ele dizia isso dizendo que não existe ciência neutra, né? Que o ideal do cientista é um ideal maluco, louco, ele achar que ele está aqui, desse lado do microscópio, e aquilo que ele está vendo existe lá, separado dos conceitos e preconceitos que ele tem sobre aquilo que ele está vendo, né? Então, Kant é precursor nesse sentido de Freud, né? No sentido de identificar aí que aquilo que eu observo tem a ver com alguma coisa minha. Aquilo que me causa horror, ou aquilo que me causa prazer, aquilo que me causa desejo, aquilo que me causa repugnância, tem algo ali. Então, claro que tu ficando inquieto com o Virgílio, tu pode procurar na Eneida e encontrar mais bordas para percorrer, mais caminhos a percorrer, claro, né? Sempre. Pois não. Você quando colocou, pode uma obra de arte ser luz para alguém, né? Como o poema, a história de Lancelot e Guinevere foi uma luz para Paulo e Francesca, então pode uma obra de arte ser luz a alguém. Quando você coloca que essa luz não necessariamente é o belo, não necessariamente traz a felicidade, né? Pode ser justamente algo que embrulha o estômago, pode ser qualquer coisa que deixe você irado, ou coisas assim, mexe com você de alguma maneira. Pode te levar para o ocaso ou te elevar, né? Então, e aí sobre essa questão da felicidade, essa semana eu vi uma coisa muito curiosa, assim, eu não sou feliz, mas tem tanta coisa na vida, sabe? Então eu acho que essa busca da felicidade, acho que a gente já está se entregando
a realidade de que, olha, ser feliz, tá, vai ser mara se for, né? Mas se não for, vai ter tantas outras coisas para a gente cuidar, claro, né? E eu acho claro, que, de repente, uma Bienal como essa também vai jogar luz a essas outras coisas. Porque necessariamente a felicidade. O trágico seria se nessa Bienal, por exemplo, todos os fachos de luz apontassem para um único lugar e para um único ponto. E a beleza da arte está justamente em tu perceber que os fachos vão para direções muito diferentes, vão para lugares muito diferentes, vão para formas muito diferentes, vão para cores muito diferentes, envolvem sentidos muito diferentes. Ou seja, não tem como unificar isso, né? E o conceito de felicidade é um conceito maluco, né? Porque tu quer unificar numa coisa só, tá? O que não é possível de unificar. O que não é possível de unificar. Tu entende? Isso a Bienal vai fazer de uma maneira muito bela, que é mostrar esses contrastes imensos, abissais, entre uma obra e outra obra, entre um artista e outro artista, e no mesmo artista, né? Tu tem coisas completamente diferentes e em direções totalmente contrárias, né? Agora, já imaginou se houvesse só um facho, só um único ponto iluminado, né? Você acredita que a arte pode também desmistificar esse sonho, esse ideal de felicidade? Eu acho. Acho que a arte consegue, não só porque as pessoas às vezes passam a se interessar, há sempre assim aquela procura às vezes de tentar entender melhor a obra, começam a estudar a vida do artista. Isso é bacana, eu acho, porque tu acaba se deparando, acaba muitas vezes se decepcionando com a vida do artista. Tu vê que a obra que o artista fez, às vezes não tem muito a ver com a biografia dele exatamente. Não é para ele ter caído lá na rua, que está caindo aqui, né? E isso a gente vê, por exemplo, no poeta lá, o francês, o Villon. O Villon, na Idade Média, ele era um salteador, era um ladrão, ele assassinava as pessoas para roubar. E, no entanto, ele escreveu um poema, a Balada dos Enforcados, né? Que ele vê colegas dele, ladrões, né? Sendo enforcados. E esse Balada dos Enforcados, tu lê, tu chora de emoção, tu chora sem parar, né? Então, quer dizer, a biografia explica a arte, nem sempre explica algumas coisas, mas não dá para se basear muito nisso, né? Wagner, por exemplo, né? O Wagner pessoalmente é uma pessoa insuportável, uma pessoa odiável, antissemita, doentio, né? E de repente tu põe para tocar Tristão e Isolda, que aliás é citado aqui no Canto Quinto, Tristão e Isolda, e tu chora sem parar com aquela música, tu é levado para muito longe. Quer dizer, então... Melancolia, né? Extraordinário, né? Então eu acho que, mas isso faz as pessoas, né, terem curiosidade, se interessarem, e às vezes a pessoa se decepciona, né? E pô, mas o artista é isso, viveu isso, não, mas essa obra, né? Então eu acho que a arte tem esse poder, sim. Agora, claro que depende muito de qual é o desejo que está movendo quem está indo até a arte. Te dar um exemplo, tem gente que está indo até a arte para eliminar essa arte, agredir essa arte. Digamos aquele sujeito que vai para danificar a obra de arte. Por exemplo, na exposição agora do Anish Kapoor em Paris, em Versalhes, está pertinho de Paris, ele expôs lá uma obra que ele chamou de Dirty Corner, tá? Dirty, sujo, né? Corner, um lugar, é uma espécie de cone assim, que vem para fora assim, cone sujo. Acontece que desde que ele colocou aquilo em Versalhes, várias pessoas, que isso é bacana de ver, vários espectadores da obra, chamaram aquilo da vagina da rainha Maria Antonieta. Então a obra ficou conhecida como a vagina da rainha. Ora, é interessante porque não era esse exatamente o sentido. O Anish Kapoor falou que nunca imaginou fazer que aquilo tivesse referência ao órgão genital da rainha. Pois bem, por conta disso, a obra foi vandalizada já 3 vezes, com escritos lá, antissemitas, xingando Anish Kapoor disso e daquilo. Então, claro que eu acho que assim, quem vai diante de uma obra com o objetivo de destruí-la, o caso do Estado Islâmico, agora, que chegou em Palmira lá, derrubou tudo. Então, eu acho que ali tu tem o desejo do sujeito
não é o desejo de ter um encontro com a arte, é o desejo de destruir a arte. Nesse sentido, eu não acho que a arte vá tocá-lo. Acho que a única coisa que pode tocá-lo é um porta-aviões, né, com um míssil, né, para segurá-lo. Agora, não é a arte que vai fazer isso. Então, eu acho que a arte tem um limite. Que, aliás, esse é um debate bacana. É um debate qual é o poder da razão, qual é o poder do iluminismo. Por exemplo, os filósofos iluministas tinham esse debate, né, e muitos tinham essa ilusão, não, pela educação, pela formação, nós vamos salvar o mundo. E não é assim, né? A educação não pode tudo, né? Tem um limite, que é o limite justamente do desejo do sujeito. Se o sujeito deseja destruir aquilo, não é a aula ali, a orientação que vai segurá-lo, né? O que vai segurá-lo de repente é a força bruta, né? Você botar a força contra a força de destruição. Então a arte, eu acho que ela pode sim desmistificar, pode sim mudar, mas desde que quem esteja vindo com uma certa abertura para isso. Em psicanálise a gente chama isso de transferência, que eu suponha nesta obra algo que me diga respeito, né? Como quem vai procurar análise, que suponha no analista alguém que pode trabalhar com ele. Não quer dizer que ele precise amar o analista, não quer dizer que ele precise adorar fazer análise, não. Uma análise às vezes funciona muito tempo, durante um período muito grande, trabalhando o ódio, trabalhando a aversão, trabalhando a raiva, mas que eu suponha que eu possa trabalhar com essa pessoa isso, né? Que eu suponha que eu possa vir ao museu e me deparar com algo estranho. Essa suposição existindo, eu acho que aí acontece. A arte desmistifica, a arte faz todas as funções assim belas que a gente conhece dela. Acho que sim. Mas depende disso, né? Que às vezes tu está lidando com um sujeito que vem ali para destruir. Pois não. Você comentou ali, quando falava sobre a Divina Comédia, de como Virgílio foi importante ao Dante e que, de certa forma, ele acabou sendo um dos autores também da Divina Comédia, né? Você jogou aquela dúvida de quando o autor começa, etc. Isso é muito recorrente, né? Que artistas se apropriem, de certa forma, de uma referência e de uma coisa nova. Como o Mona Lisa foi para o Warhol, para o Chan, para o Gauguin, né? Que se apropriaram dela e fizeram coisas novas. Claro. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, assim, se você presta, de como o autor, subjetivamente, não é um só, né? É o autor que... Claro, o Picasso tem a frase maravilhosa sobre isso, que ele diz assim, que a arte é roubo. É roubo. Né? Eu vou lá e roubo uma ideia e retrabalho. Isso. Nada se cria, tudo se copia. Então, essa questão é bem bonita, assim, no seguinte sentido, né? O que é o eu da gente, se não uma colcha de retalhos? Né? O que é o eu da gente, se não o Lacan usava a metáfora da cebola. Nós somos uma imensa cebola feita de camadas. Camadas que não fui eu que inventei. Né? Imagine, nasce um neném lá, te carimba um nome no teu corpo. Que nome é esse? Por que esse nome e não outro? Aliás, sobre isso na arte, eu falava um pouquinho antes, né? Por exemplo, Van Gogh. Tá? Não é indiferente que Van Gogh tenha nascido um ano depois da morte do irmão dele, do irmão dele que nasceu morto, e a mãe tinha dado para ele o nome deste morto. E aí você vê Van Gogh sofrendo de melancolia para o resto da vida, cortando a orelha, se suicidando. Ora, claro que tu tem aí uma questão fundamental. Claro que estudar a biografia de um autor é importante, claro, porque tu vai encontrar essas coisas. Isso não é indiferente. Tu entende? Agora, não fui eu quem quis este nome. Né? E mesmo para falar isso que eu estou falando, então, nós somos seres falantes, né? Para eu aprender a falar, eu tive que aprender com alguém. São retalhos, são ecos, são frases, são palavras que eu fui aprendendo. Ora, que isso vai resultar numa obra de arte, que isso vai resultar numa obra, tem que ir embora daqui a pouco, que isso vai resultar numa obra de arte em que tu vai ter
recorte de várias coisas. Claro, em Dante, por exemplo, por que ele diz que Virgílio é o autor dele, né? Porque Virgílio foi o segundo na história da literatura a descer ao inferno. O primeiro foi Homero. Homero desce na Odisseia, faz Ulisses descer ao reino dos mortos, né? E lá encontra inclusive o Aquiles, né? A sombra, o espectro do Aquiles, e Ulisses diz assim para o Aquiles: e aí, Aquiles, está feliz aí? E Aquiles diz assim para ele: olha, eu prefiro ser o escravo nas galés, né? Remador das galés lá na vida terrena, do que continuar aqui embaixo. Ser famoso aqui no inferno. Porque não há glória mais lá no inferno, enquanto a glória era o valor fundamental daquele guerreiro grego. Homero foi o primeiro a descer, Virgílio foi o segundo. Na Eneida, ele faz Enéas descer ao inferno. Tá? Então, ora, claro que Dante está retrabalhando isso, porque enquanto Homero e Enéas fizeram disso um capítulo, Dante fez disso um livro inteiro, né? E claro que a descida ao inferno de Dante é muito mais assim, multifacetada, complexa. É muito interessante que essa catedral gótica que Dante inventa, ela é muito parecida com o nosso inconsciente, porque ele vai misturando pessoas, ele vai encontrando pessoas de épocas diferentes, pessoas que viveram, né? Cleópatra, ele põe ao lado de Helena de Troia, que já é uma personagem mitológica, tu entende? Ninguém sabe direito se Helena existiu ou não existiu, né? O que é aquilo? Então ele põe as duas convivendo. Então é uma coisa muito complexa, muito multifacetada. E claro que está ali São Tomás de Aquino, está ali Aristóteles, e ele vai citando, ele vai dando as fontes, né, que ele vai usando. Está ali toda a filosofia da época medieval, está ali a música presente, está ali a Bíblia, né, a leitura dele da Bíblia, uma leitura fascinante que vai aparecendo em diversos recortes. O que ele aprendeu com a Bíblia. Então, é uma obra assim que, se tu quer estudar intertextualidade, tu quer estudar essa colcha de retalhos, esse patchwork, tu quer estudar o que é o eu, né? Tu tem ali um retrato fascinante nessa obra, né? Sem dúvida. Bom, gente, eu tenho que ir embora, então, né? Eu agradeço a vocês, muito obrigado. Tá? Obrigado, Xana. Professora Xana, muito obrigado. A Carolina Locke, eu agradeço também, né? Foi ela que também esteve, né, indicando aí, né? Então, muito obrigado. Tá? Obrigado.